Olá pessoal do Objetivo Extensivo Noite, tudo belezinha? Estamos aqui, né, para a gente falar do módulo 10 da frente 2 agora, tá? Esse módulo 10 da frente 2 ele é uma continuação da termodinâmica. Se você pegar a semana passada, a gente estudou, depois de ter visto transformações gasosas, uma relação que a gente vai ter entre três grandezas termodinâmicas que vão ser importantes para a gente e que são calor, pressão, perdão, calor, trabalho e variação de energia interna. Por que a gente estuda essas três relações? Porque eu tenho três maneiras de trocar energia de um gás com o ambiente externo. Uma delas é colocando esse gás em contato com alguém que está mais quente ou mais frio que ele, e ele vai ganhar ou vai perder calor. Ao ganhar ou perder calor, ele pode ter uma variação de volume e ou, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, uma variação de energia interna. Quando a gente tem variação de volume, a gente diz que esse gás, então, realizou ou sofreu a ação de um trabalho, tá? Variação de volume está relacionada com o trabalho. E esse trabalho, que de certo modo para nós é movimento, eu posso utilizar para movimentar alguma coisa que eu não queira movimentar. Ah, professor, como assim? Ué, eu vou lá e crio uma máquina. Uma máquina que vai produzir um movimento no lugar de eu estar fazendo esse movimento. Então vamos pegar um exemplo clássico que a gente tem disso daí. Eu vou lá, pego um dispositivo. Aliás, eu vou deixar um vídeo, vou deixar um link do vídeo disso na aula. Eu não consegui encaixar o vídeo nesta aula, né, junto com essa exposição, mas eu vou deixar um link para você ver lá o funcionamento da máquina térmica. Basicamente o que a gente faz é assim, eu vou lá e queimo combustível, queimo lenha, por exemplo. Essa lenha que está sendo queimada, ou carvão, pensa no motor de uma Maria Fumaça, tá? Então você vai lá e queimou a lenha. Ela vai esquentar a água que está numa caldeira. Essa água vai ferver e esse vapor, ao ser aquecido, vai atingir uma pressão maior. Ué, se a gente coloca esse vapor em alta pressão liberado numa válvula, ele em alta pressão pode empurrar um pistão. Ao empurrar o pistão, ele se expande e produz movimento. Expandiu, produziu movimento, eu preciso trazer ele de volta para o tamanho natural, né? Preciso trazer meu pistão. Pistão, gente, para quem não está acostumado a ouvir esse termo, é como se fosse a parte da seringa que a gente pode mexer para frente e para trás, igual aquele êmbolo. Então imagina lá, vamos pensar isso. Eu tenho uma seringa que ela está acoplada numa panela de pressão. Vamos pegar um exemplo desse. Lá dentro da panela de pressão eu tenho água e a minha seringa está lá no lugar onde eu tenho a válvula da panela de pressão. E essa válvula primeiro está travada. Aí eu vou e abro a válvula. A pressão interna, que é grande, vai empurrar a seringa para fora. Legal, empurrou a seringa para fora, eu vou lá e fecho a válvula. Eu produzi, então, a partir do aquecimento da água dentro da panela, tá? A expansão do gás, produzir movimento. Agora eu quero trazer o cara de volta. Por quê? Eu quero continuar meu movimento. Né? O êmbolo do pistão, o êmbolo da seringa subiu, mas eu quero voltar. O que eu tenho que fazer? Resfriar essa seringa para que esse gás volte ao seu tamanho natural. Uma opção é essa. A outra é jogar esse ar frio, esse ar quente que está lá dentro, fora. Então abre uma válvula e joga ele fora. Ao jogar para fora, eu estou jogando esse cara para o ambiente externo. Se eu resfrio ele internamente, eu também estou, de certo modo, tirando a temperatura dele, né? Tirando o calor desse cara com alguém que está mais frio. Então esse é o princípio básico do funcionamento de uma máquina térmica. Quando a gente escreve, fica muito abstrato. Quando a gente vê um videozinho disso, ou quando a gente pensa, fica mais fácil. É um dispositivo que vai utilizar um gás, geralmente é vapor, como fluido operante. Que fluido operante? É o cara que vai empurrar o meu sistema, que vai produzir movimento. Para esse fluido operante, ele tem que tirar calor de uma fonte quente. Então, via de regra, eu aqueço esse cara até que ele tenha uma alta pressão. E se a pressão dele é alta, ele vai exercer uma força e vai empurrar o sistema para frente, vai realizar trabalho. E depois que ele realiza trabalho, eu tenho que voltar o meu pistão para a posição original. Das duas, uma, ou eu resfrio dentro do pistão mesmo, tá? Resfriar dentro do pistão seria condensar, né? Liquefazer esse vapor, já transforma ele em líquido e tira do recipiente, ou eu jogo ele para fora, jogo ele para o ambiente externo. Eu rejeito uma parte do calor para a fonte fria para retomar o processo. Tá? Então essa é a ideia de uma máquina térmica. É abstrato, mas eu espero que com o link do vídeo você consiga entender a ideia. Então a gente vai pegar aqui, ó, a fonte quente, onde eu tenho o combustível queimando, o calor vai entrar na máquina. A máquina nada mais é do que a parte onde eu tenho aquela água aquecida e um recipiente dotado de um êmbolo, de um pistão que pode andar. O andar é produzir trabalho, então eu produzo trabalho. E depois que eu produzir trabalho, eu preciso resfriar esse sistema. Para quê?
para o meu êmbolo voltar na posição original, senão ele não volta. Então eu rejeito o calor para a fonte fria. Então a máquina térmica retira calor de uma fonte quente, produz trabalho e joga fora calor para a fonte fria. Belezinha? Do ponto de vista energético, de balanço de energia, o meu procedimento ele é bastante fácil, bastante simples. O calor que entra aqui, ó, da fonte quente, tá? O calor que eu obtive da queima de combustível, ele vira uma parte de trabalho, né, produzir movimento, e uma parte eu vou ter que perder para a fonte fria, tá? Uma parte eu vou ter que resfriar. Se essa fonte aqui, ó, não fosse uma fonte fria, seria impossível de fazer esse procedimento, porque lembra, o calor passa do mais quente para o mais frio. Quer dizer, se não tiver aqui dentro, ó, mais frio, não tem como o calor passar. Se eu não tivesse a fonte fria, não tem como desempenhar esse procedimento, esse fenômeno. Então, o calor retirado da fonte quente é o trabalho, mais o calor rejeitado para a fonte fria. Para nós, interessa o rendimento desses equipamentos. O que é rendimento? É quanto eu aproveito de energia. Rendimento sempre é útil dividido pelo total. Útil é o que me interessa. Uma máquina térmica é feita para produzir trabalho, para produzir movimento. Então, o rendimento útil, né, o rendimento para mim é trabalho que é útil dividido pelo calor retirado da fonte quente. Pense em simulado. No seu simulado, quando você faz uma prova de simulado, qual é o seu rendimento? Número de acertos. No simulado interessa quando você acerta, dividido pelo total que você poderia ter acertado. Então, número de acertos dividido pelo total. Certo? Isso dá um valor de 0, alguma coisa. Vamos pegar um exemplo aí simples, vai. Você faz um simulado de 90 questões e você acertou 45. Ué, 45 dividido por 90 dá meio. O útil dividido pelo total. Meio vezes 100%, 50% da prova. Esse foi o seu rendimento. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então eu pego o trabalho, que é o que foi produzido de útil, e divido pelo calor da fonte quente. Tem outro jeito de escrever isso? Tem. Se a gente chacoalhar a expressão, misturar essa de cima com essa de baixo, posso falar para você que o rendimento é 1 menos a divisão do calor que eu rejeitei para a fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. 1 menos QF dividido por QQ. Tá? Rendimento 1 menos QF dividido por QQ. Até aí, belezinha? Sem estresse. Um balanço de energia. A ideia da gente ter a transformação. Bacana, vamos continuar. Imagina que eu tenho uma máquina térmica, então, e eu estou achando que o rendimento dela está muito baixo. Eu gasto muita energia, né? Eu queimo muita lenha e produzo pouco movimento. Tá? Esse é um dos motivos pelo qual a gente não tem locomotiva a vapor funcionando até hoje, né? A não ser que seja em situação turística, porque é legal de ver, né? É bonito, é uma tecnologia antiga que tem lá o seu charme turístico. Mas não é usado comercialmente. Por quê? Porque a eficiência era muito baixa. Ah, eu quero melhorar a eficiência. Como é que eu faço? Então você vai lá e substitui o seu pistão por um material mais leve, você melhora a transferência de calor, eu aumento a pressão do fluido operante, né? Que aí eu consigo ter mais trabalho a cada ciclo, enfim, você vai mexendo nisso. Mas deve existir um limite de operação. Tá? É igual a gente pensar de novo no simulado, né? Bom, eu quero melhorar meu resultado no simulado, então eu vou estudar mais, eu vou me dedicar mais às matérias que eu não conheço bem, e eu vou tentar melhorar minha nota. No caso da máquina térmica, seria impossível, tá, a gente ter 100% de rendimento. Em simulado, possível é muito difícil, né? Você acertar 90 questões de 90, mas é possível. Uma máquina térmica não consegue pegar 90 joules de energia da fonte quente e transformar em 90 joules de trabalho. Isso é impossível. Tá? Ela tem que perder, tem que rejeitar alguma coisa para a fonte fria. A pergunta é, qual é o máximo que uma máquina pode ter de rendimento, então? Como é que eu faço para obter esse máximo? Se eu sei que 100% é impossível, quanto que é possível? 99, 98, 80? Quantos por cento é possível? Um cidadão chamado Carnot, esses dias alguém falou o nome dele, eu sei que tem Sadi Carnot, o primeiro nome eu não vou lembrar. O ciclo de Carnot, ele foi estudar exatamente sobre isso e descobriu que se a máquina térmica, quando a gente fala de máquina térmica, pensa no gás sofrendo a expansão, depois o resfriamento e voltando para a temperatura inicial, tá? Num ciclo em que ele retorna na condição inicial. Se esse ciclo for composto de 2 transformações adiabáticas e 2 isotérmicas, eu vou ter o rendimento máximo. Beleza? Maior valor de rendimento para esse par de temperaturas. Que par de temperaturas? Entre a fonte que está quente e a fonte que está fria. Tá? Entre a minha fonte de calor e quem eu uso para resfriar. Máximo rendimento é obtido no ciclo de Carnot. 2 adiabáticas e 2 isotérmicas. Tem que guardar isso.
Como que eu calculo esse rendimento máximo? Quando o ciclo é de Carnot, esse rendimento máximo ele depende somente das temperaturas da fonte quente e fria. Então, o N é 1 menos TF sobre TQ. 1 menos TF sobre TQ, em que esses T's são as temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Beleza? Tá? Então, 1 menos TF sobre TQ. Só cuidado, ó. Se ele falar pra gente que a minha máquina opera com o ciclo de Carnot, essas duas coisas são válidas. As duas coisas são iguais. Se ele falar que a minha máquina opera, né, numa situação que não é de ciclo de Carnot, eu só posso usar essas. Se ele falar de rendimento máximo, é ciclo de Carnot de novo. Então aí a gente vai depender de uma interpretação de texto durante as questões. E aí, se você precisar, eu vou ficar disponível para te ajudar, tá? Nos exercícios no Click Meeting. Vamos resolver as questões aqui, ó. Pumba. Questão 1, essa está no caderno 2, página 21, Faculdade de Medicina de Jundiaí, fala assim. O esquema representa o funcionamento de uma máquina térmica que fornece em cada ciclo um trabalho útil de 2.000 joules. Quem escreveu a questão, ó, optou por escrever o trabalho com a letra grega não, escreveu o trabalho com um W no lugar da letra grega tal. Tá? Então aqui, W, trabalho, 2.000 joules. Então vem um calor da fonte quente. Como é que eu sei que essa é a fonte quente? Porque está em 600 Kelvin a temperatura. Passa pela máquina, realiza a expansão, me entrega uma parte de trabalho. E depois, né, esse gás aqui, depois de ter expandido, transformado o trabalho, ou eu jogo fora para o ambiente externo ou eu resfrio. Então eu mando ele para a fonte fria, que está a 400 Kelvin. Então Q1 e T1 são para a fonte quente, temperatura é maior. T2 e Q2 da fonte fria e o trabalho de 2.000 joules. Supondo-se que essa máquina térmica realize um ciclo de Carnot, se ela realiza um ciclo de Carnot, a gente está falando daquele rendimento que é proporcional à temperatura. Tá? Então N é igual a 1 menos TF sobre TQ. Professor, mas vale trabalho por calor da fonte quente? Vale 1 menos QF sobre QQ? Vale. Se a máquina funciona com o ciclo de Carnot, todas as expressões do slide anterior são válidas. Tá? A pergunta que ele faz, a quantidade de calor por ciclo Q2 que essa máquina rejeita para a fonte fria é D. Muito bom. Eu preciso descobrir, então, quanto que vem de calor para cá. Tá? Qual é a quantidade de calor que ele rejeita aqui. Como é que eu posso descobrir isso? Bom, se eu souber quanto ele pegou da fonte quente, o total que ele pegou da fonte quente, uma parte vira trabalho e uma parte vira calor da fonte fria. Então, eu vou tentar descobrir quanto que vale esse Q1 primeiro, ao calor da fonte quente. Os dados que eu tenho. Trabalho é 2.000, temperatura da fonte fria 400, temperatura da fonte quente é 600, né? T1 e T2, a maior sempre é da fonte quente. O calor da fonte quente é o Q1, o calor da fonte fria é o Q2, que é o que eu quero descobrir. Como que a gente vai resolver essa questão? Ela não é simples, né? A gente não consegue fazer direto ela. Eu posso tentar primeiro determinar o rendimento dessa máquina. Para determinar o rendimento, por se tratar de ciclo de Carnot, eu posso fazer a expressão para as temperaturas. Ó. Rendimento é 1 menos TF dividido por TQ. 1 menos TF é 400 dividido por 600. Corto os dois zeros. 1 menos 4 dividido por 6. Se eu simplificar por 2, 1 menos 2 terços. Aí é uma sugestão, tá? 2 terços é 0,66666. Não compensa escrever como 2 terços, como 0,66666, tá? Vale a pena deixar na fração mesmo. 1 menos 2 terços, que dá 1 terço. O que significa isso? Essa máquina aproveita 1 terço de toda a energia que eu gasto na fonte quente, que eu queimo na fonte quente. Belezinha? Então, 1 terço, né? Ó, 33% aproximadamente. Se eu sei que ela tem 1 terço de rendimento, eu vou achar qual é o calor que eu estou retirando da fonte quente. Observe, como é que você vai descobrir esse calor? Porque eu sei quanto vale o trabalho. O trabalho é 2.000. Então, rendimento é trabalho dividido pelo calor da fonte quente. 1 terço é igual a 2.000 pelo calor da fonte quente. Cruzes, calor da fonte quente é 6.000. Observe, como assim? Olha lá, de cada 6.000 joules que eu gasto aqui, que entra para essa máquina em queima de combustível, 2.000 ela consegue produzir em trabalho. Então é 1 terço, ó, de 6.000 ela produz 2. 1 terço da energia que entra é convertida em trabalho, é útil. Beleza? Se fosse isso que ele queria saber, ó, rendimento ou calor da fonte quente, a gente tinha matado a questão. Mas a pergunta dele é quanto de calor rejeitou para a fonte fria. Então o calor da fonte quente é igual ao calor da fonte fria mais o trabalho. Tudo que entra de calor tem que virar alguma coisa. Ou vira trabalho,
ou vai para a fonte fria. Então 6.000 Q2 mais, Q2 porque é da fonte fria, mais 2.000. Mando 2.000 subtraindo, Q2 igual a 4.000 joules, que dá a alternativa D, de Jack Johnson. Problemas de máquinas térmicas, por incrível que pareça, eles não são difíceis de resolver, tá? No sentido de você fazer conta. Ele é difícil da gente sacar a ideia da máquina térmica, ela parece ser muito abstrata, mas são fáceis de resolver. A hora que você for resolver as questões, você vai conseguir. Questão 2, ó. De acordo com as leis da termodinâmica, o corpo humano pode ser comparado a uma máquina térmica. A energia que utilizamos é obtida a partir das reações de oxidação. Durante diferentes tipos de oxidação, há liberação de energia, cuja quantidade depende da reação em particular. Considerando-se a situação na qual, em um dia, determinada pessoa consome 2.400 quilocalorias de energia, pessoal, a energia consumida, então, seria equivalente ao calor da fonte quente, ao que eu gasto de combustível. Beleza? Tá? Dissipa através da respiração e da pele 480 quilocalorias para o ambiente. O ambiente é mais frio que o nosso corpo. Então eu absorvi 2.500 calorias, é como se fosse o calor da fonte quente, e rejeitei para o ambiente 480. Beleza? Perdi para o ambiente 480. Podemos afirmar que o rendimento dessa máquina humana foi de... Olha lá, o calor combustível retirado da fonte quente, 2.400. Professor, não tem fonte quente aqui. Sim, mas é como se fosse, né? A fonte quente eu obtenho pela queima de combustível, nesse caso, pela quantidade de energia que a gente comeu, que a gente consumiu. E vou transformar em calor para a fonte fria, 480. O rendimento é 1 menos QF sobre QQ. Ô, senhor, por que você não usou 1 menos TF sobre TQ? Porque a gente não é uma máquina de Carnot. Né? A gente está fazendo uma analogia entre o ser humano e uma máquina. Mas a gente não está operando com ciclo de Carnot. A gente não expande adiabaticamente ou isotermicamente. Tá? Então, N, rendimento aqui, na verdade essa letra I, eta, letra grega, 1 menos QF sobre QQ. 1 menos 480 dividido por 2.400. Né? A gente tem que fazer a divisão primeiro. 480 dividido por 2.400 dá 0,2. 1 menos 0,2. Rendimento de 0,8. Bom, se a gente acha o rendimento em porcentagem, igual lá na questão que eu te falei do simulado, né? Você multiplica por 100%. 0,8 vezes 100% dá 80, que é a alternativa D de Jack Johnson. Tranquilo por enquanto? Última questão, uma questão teórica, uma questão até meio besta de estar aqui. Não faz sentido muito ela estar aqui, mas está valendo. Ele fala assim, ó. Imagine o motor de um automóvel funcionando em marcha lenta. Se uma pessoa resolver vedar o escapamento desse automóvel, então tem um filme antigo lá, acho que é um Tira da Pesada, não sei qual deles, que o Ed Murphy enche o escapamento do carro do policial de banana. E aí, lógico, o motor para de funcionar. Por que o motor vai parar de funcionar? Porque eu não consigo expelir, né, o gás que está quente lá de dentro e o nosso motor começa a aquecer até que chega uma hora que ele para de funcionar. Tá? Ele para de funcionar e vai estar numa temperatura muito maior do que a temperatura normal de funcionamento dele. Tá? Então o motor vai parar de funcionar de acordo com o princípio da termodinâmica. Só de curiosidade, né? Ele para de funcionar exatamente porque não tem como expelir o gás, né, para fora. Porém, no caso do motor de um carro, que pode ser considerado como uma máquina térmica, uma parte da energia é dissipada pelo radiador, né? Passa água dentro do motor e resfria o radiador que está lá na frente do carro, tá? Porém, sem expelir o gás, o motor vai parar de funcionar também. Ó, espero que você faça exercício dessa aula. Eu vou linkar aqui um videozinho para você entender o funcionamento básico de uma máquina térmica, para você ter uma ideia do que está acontecendo. A narração do cara é meio assustadora, ou vai estar em espanhol. Eu não sei qual dessas duas versões está melhor para eu colocar para você. E, tendo dúvidas, a gente conversa segunda-feira. Beleza? Juízo, gente. Se cuida. Bons estudos.